Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Hoje nós vamos estudar a parábola que ficou conhecida como a parábola da candeia. Jesus tem uma lição importante para ensinar. A partir do versículo 16, Lucas capítulo 8, versículo 16, todos acharam? Está escrito assim: e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vê depois como ouves, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Então perceba, Jesus está falando uma coisa que é verdade. Ninguém acende uma lâmpada e coloca um vaso por cima. Ninguém vai acender, por exemplo, um abajur e colocar debaixo de uma cama. A lâmpada normalmente ela é colocada nos lugares altos, para que ela ilumine todos os que estão naquele ambiente. E Jesus ele tem algo precioso a nos ensinar através dessa mensagem. Curva a sua cabeça, feche os olhos mais um instante. Pai, esse é o momento mais importante da nossa semana, Senhor. É o momento de ouvirmos a Tua palavra. É o momento de aprendermos mais de Ti. Todos nós estávamos na escuridão, vivíamos em trevas, mas o Senhor nos chamou para a luz, e nós estamos aqui reunidos para aprender mais da Tua palavra. Eu oro pedindo que o Senhor supra todas as minhas carências intelectuais, Pai, que Teu Espírito Santo nos ensine aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração, que todas as pessoas que aqui estão, como também os que nos ouvem pela internet, sejam abençoados através dessa palavra, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Irmãos, mais uma vez, Jesus ele está trazendo uma lição importante, referente ao reino de Deus, usando aquelas figuras de linguagem, aquelas ilustrações chamadas de parábola. Mais uma vez ele usa algo que fazia parte do cotidiano daquelas pessoas. Ele usa exemplos que todo mundo conhece para revelar mistérios que até então eram desconhecidos. E na ocasião ele usa uma candeia. Nós precisamos pensar que naquela época não havia esses sistemas de eletricidade, não é? Onde a pessoa vai até um interruptor e com um clique ela acende uma lâmpada. Conectando um cabo na tomada, ela consegue ligar um refletor, um abajur. Naquela época não. Naquela época eles usavam aquilo que Jesus chama de candeia, uma espécie de lamparina, que ela tinha sua chama ardente de acordo com a quantidade de óleo. O óleo era uma espécie de combustível que mantinha aquela chama acesa. E normalmente as candeias da época, apesar de ter vários modelos, a maioria deles tinham umas argolas em que eles penduravam no velador, nos lugares altos das casas na Palestina, e o propósito de ter
sido pendurado no lugar alto era justamente trazer clareza a todo o ambiente. E Jesus vai dizer que ninguém acende uma lâmpada e coloca sobre ela um vaso, porque isso iria limitar a iluminação daquela lâmpada. Ninguém vai acender uma lâmpada e colocar debaixo da cama, porque o propósito da lâmpada, como diz no final do versículo 16, é trazer luz para os que entram. Ou seja, Jesus está querendo ensinar uma lição importante sobre a luz. E quando eu comecei a estudar essa parábola e desenvolver este sermão, eu comecei a me lembrar da criação, de como Moisés relata a criação em Gênesis capítulo 1, vale até a pena, deixa essa página marcada, vamos para Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Verso 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Irmãos, não entra na minha cabeça Deus, na sua soberania, que tem nas suas mãos a força e o poder, que faz tudo o que quer, que está sentado sobre o globo da terra, conforme Isaías 40, 22, construir algo sem forma e vazio. Então presta atenção, a teologia ensina que do versículo 1 de Gênesis capítulo 1 para o versículo 2, há um espaço de tempo, que os teólogos chamam de gap. E nesse espaço de tempo, que pode ser milhares de anos, alguma coisa aconteceu para que a terra ficasse sem forma e vazia, porque no texto original hebraico, o texto diz: no princípio criou Deus céus e terra, a terra tornou-se sem forma e vazia, porque lá em Isaías capítulo 45, versículo 18, o texto diz que Deus não criou a terra, não formou a terra sem forma e vazia. Então a maioria dos teólogos acreditam, inclusive eu, que o que tornou a terra sem forma e vazia, o que deu aspecto caótico à terra, foi justamente a queda do anjo de luz, conhecido como Satanás, que tornou a terra caótica, que deixou a terra em trevas. Então perceba, a terra era vazia, sem forma e em trevas. E a partir de então, Deus começa a reconstruir algo que havia sido destruído. E nesses 3 primeiros versículos da criação, é notória a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No princípio criou Deus, o Pai, o Criador, céus e terra. A terra tornou-se sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Agora olha o verso 2, na parte B, diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então perceba, o Espírito de Deus está em constante movimento. O Espírito de Deus está pairando, está se movimentando. Então, presença de Deus na figura do Pai, na figura do Espírito. Agora, o versículo de número 3, está escrito assim: e disse Deus. Perceba, a reconstrução começa aqui. Como? E disse Deus, o verbo.
Deus está falando alguma coisa. Então aqui há a presença do Verbo, do Deus Filho. Disse Deus, o que Deus disse? Haja luz. E o que aconteceu em seguida? Houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Então perceba, como diz o Salmo 33, versículo 6, com o poder da sua palavra, Deus ordena e as coisas vão acontecendo. O Salmo 33, versículo 9 diz: Ele ordenou e logo tudo se fez, Ele mandou e tudo apareceu. Com o poder da sua palavra, Deus vai transformar aquilo que até então era trevas, aquilo que até então era sem forma, aquilo que até então era vazio. Haja luz, houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Agora, quando nós chegamos no capítulo 2, versículo 7 do livro da criação, Deus vai fazer o homem com as suas próprias mãos. Ele então forma o boneco, sopra nas suas narinas o fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente. Deus comunicou ao homem, Deus compartilhou com a sua criação parte dos seus atributos: sabedoria, bondade, pureza, santidade, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem era parecido com Deus no que diz respeito às suas características qualitativas. Porém, quando o homem é tentado, o homem cai, o homem peca, o homem transgride os mandamentos, ou melhor, o único mandamento que havia, eles então vão ser expulsos do paraíso, e a vida deles vai ser diferente dali para frente. Porque Deus havia dito: o dia em que vocês fizerem isso, certamente vocês vão morrer. A consequência da desobediência, a consequência do erro, a consequência do pecado, fez com que a humanidade vivesse então uma depravação total. O homem vai perder os atributos de Deus. Ao invés de sabedoria, o homem se tornou tolo. Ao invés de ser manso, pacífico, o homem se tornou violento. Ao invés de viver na verdade, o homem começou a mentir. Ao invés de ser um homem de paz, se tornou um homem de guerra. E a prova disso está logo na sequência dos textos, porque o casal vai ter Caim e Abel, e o texto diz que Caim tirou a vida do próprio irmão, e ao ser questionado por Deus, ele conta uma mentira. Então perceba, o homem agora, ele vive uma depravação. Ele começa então a ter um outro aspecto, ele perde aquela forma original, ele vai se tornar um ser vazio de Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, o texto diz que a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente, de modo que Deus se entristeceu com aquilo que o homem havia se tornado. Então, o homem agora rebelde, o homem agora distante de Deus, ele passou a viver uma vida de trevas, de escuridão. O homem que foi feito para governar, pois Deus deu ao homem poder de governar sobre os animais, sobre as plantas. Agora, depois que ele peca, depois que ele vai viver a degradação moral, agora ele se torna escravo. Agora a humanidade distante de Deus é vazio da presença do Altíssimo, ele vive em trevas. Entenda isso aqui, irmãos: todo homem sem Deus é um homem que vive na escuridão. Ele vive em trevas, ele é cego. O homem que vive de acordo com as suas paixões, escravo das suas vontades, escravos dos seus sentimentos, dos seus compulsivos desejos, então deliberadamente ele peca contra Deus. Então este vive em trevas. Essa é a situação do homem sem Deus.
Por isso que quando nós olhamos para a história de Israel, quando eles estão vivendo o momento de maior apostasia, quando Deus enviou muitos dos profetas ali, para alertarem ao povo acerca da sua desobediência, e eles então não buscaram a Deus, eles então deram o ombro rebelde, desprezaram todos os profetas enviados pelo Altíssimo. Deus permitiu que o povo fosse cativo à Babilônia. E quando estavam na Babilônia, eu quero que você vá comigo para Isaías capítulo 9, versículo de número 1. O que está acontecendo aqui? O povo era um povo oprimido. O povo era um povo que sofria, que vivia o resultado da teimosia do seu coração. O povo estava desfrutando da resistência em obedecer a Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus mostra através dos escritos de Isaías que a condição, o estado atual da nação era de trevas. Observe, capítulo de número 9, versículo 2, diz assim: o povo que andava em trevas. Por que eles andavam em trevas? Porque eles viraram as costas para Deus. Eles não aceitavam a repreensão que vinha de Deus. Agora Deus manda Isaías para ir até lá, para dizer que aquela opressão, aquela desonra, a humilhação que eles viviam, a angústia que eles estavam passando por consequência das trevas que eles viviam, iria chegar ao fim. Por que eu disse para você que lá em Gênesis capítulo de número 1, a terra após a queda se tornou caótica, vazia, em trevas? Por que eu disse para você que aquela terra havia um aspecto de destruição? Para mostrar que com o poder da sua palavra, Deus foi reconstruindo aquilo que estava destruído. Haja luz, houve luz. Aí Deus vai dizer que a terra produza os seus vegetais, e assim aconteceu. Que as águas produzam os seus seres viventes, e assim aconteceu. Com o poder da sua palavra, Deus vai mudando aquele aspecto. Deus vai transformando. Aquilo que Deus falava produzia um efeito, um resultado. Agora, olha a promessa que está sendo dita, a profecia que está sendo feita. 680 anos antes do seu cumprimento, Deus olhou para a nação de Israel, Deus olhou para Zebulon, para Naftali, e viu um cenário caótico. Por consequência do seu pecado, por consequência das suas más obras, aquele povo estava oprimido, aquele povo andava em trevas. Agora acompanhe comigo, vamos ler a partir do verso 1. Mas a terra que foi angustiada, Isaías 9, verso 1, não será entenebrecida. Ele humilhou nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Olha o que Deus está fazendo. Deus está levando Isaías para falar de um tempo de humilhação, de desonra, de desgosto, de opressão, que havia na Galiléia, que havia em Zebulon, em Naftali, mas ele está profetizando que num tempo futuro, aquela terra que foi angustiada seria honrada. E no versículo de número 4, versículo 2, ele diz: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte
resplandeceu a luz. Diga glória a Deus. Ou seja, você que está angustiado, você que está aí no território babilônico, cativo, oprimido, você que não tem um sorriso no rosto, você que não tem planos para o futuro, você que tem desgosto pela vida, você que se tornou escravo, você que é oprimido, tem uma notícia boa para te dar. O que? Deus vai dissipar essas trevas e um tempo novo chegará para este povo. No meio dessas trevas, uma luz haverá de resplandecer. E essa luz traria um novo tempo. É uma profecia. Aí ele mostra qual era o sinal que aquela luz estava presente. Versículo de número 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, qual era a esperança dos judeus? O menino vai nascer. Quando este menino nascer, nós entendemos que é chegado um novo tempo. As coisas vão ser diferentes dali para frente. Os cativos serão libertos. Os oprimidos serão livres das suas moléstias. Quando o apóstolo João, 680 e alguns anos depois, ele contempla essa luz, ele experimenta essa luz, ele vê essa luz, ele serve a essa luz, ele trabalha por ela. Eu disse 680, mas é mais tempo, talvez uns 720 anos. João, quando ele relata os fatos, ele faz um paralelo entre o princípio, falando da criação, com a realidade que esteve diante dos seus olhos. Eu quero que você vá comigo para o Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo de número 1. Olha que coisa linda. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo. Por que eu disse para você, ao ler Gênesis capítulo 1, que lá há a manifestação da Trindade? Pai, Criador, o Espírito se move sobre a face das águas, e a presença do Verbo, disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora João trata esse Verbo, trazendo a revelação de quem ele é. Olha só, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz que ilumina todo homem. Ora, João está falando de alguém, você concorda? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Como Deus fez todas as coisas? Haja e houve, haja isso e houve, haja aquilo e houve. Ele estava no princípio com Deus. João diz isso no seu depoimento. Agora, olha que coisa linda, capítulo 8 de João, versículo de número 12. O ser humano, distante de Deus, isso aqui tem que ficar na sua mente para você entender o sentido da mensagem. O ser humano, distante de Deus, ele vive em trevas, ok? A pessoa que não conhece a Cristo, não conhece o Evangelho,
ela é governada pela ganância, pela avareza, pelas suas paixões, pelas suas emoções. Ela vive em busca das suas realizações pessoais, dos seus prazeres. Por mais que ela tenha recursos financeiros, por mais que ela seja bem-sucedida aos olhos da sociedade, por mais que ela seja admirável pela sua formação acadêmica, pelo seu poder aquisitivo, pelo cargo que ela ocupa, se ela está distante de Deus, distante da verdade, então ela está em trevas. João, ele mostra que ele estava no princípio com Deus, ele era o Verbo. Jesus diz no capítulo 8, versículo 12, o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então perceba, quando Jesus diz isso, ele assume ser a luz. Ele é o Verbo. João 1, versículo 14, ele diz: o Verbo que estava no princípio com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Agora João escreve aquilo que Jesus assumiu publicamente: eu sou a luz do mundo, quem me segue, quem anda comigo, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então perceba, o propósito da manifestação da luz é dissipar as trevas. Quando você olha, por exemplo, para Lucas capítulo 15, versículo 8, Jesus conta uma parábola dizendo que uma mulher perdeu uma moeda dentro de casa. E então, antes de começar a procurar aquela moeda, ela acende a candeia. E quando ela acende a candeia, ela percebe que a casa está suja, e então ela varre a casa e procura com diligência até achar. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é que antes de procurar o que estava perdido, ela acende a candeia. Quando ela acende a candeia, ela percebe que há obstruções, sujeiras. Para encontrar o que estava perdido, aquela sujeira teria que sair. Agora, entenda, o propósito da pregação do Evangelho é justamente trazer luz na nossa consciência. Eu cito frequentemente o Salmo 119, versículo 130. O texto diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. O Salmo 119, versículo de número 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O propósito de se acender a luz é justamente aumentar o nosso campo de visão. Na luz, nós podemos enxergar aquilo que em trevas nós não podemos enxergar. Então pensa, todos nós viemos das trevas, nós viemos da escuridão, e nós nos sentíamos o dono da razão. Não, porque eu penso assim, porque é e é mesmo. E nós éramos o dono da verdade, porque nós vivíamos alimentando o nosso ego, a nossa vaidade, as nossas paixões, porque nós achávamos que o mundo girava em nosso favor, tudo tinha que ser do nosso jeito.
Então nós passamos a vida, planejamos como conseguir o sucesso, como ter dinheiro. Então, para ter dinheiro tem que violar um documento, tem que ser desonesto, não tem problema, o negócio é ter o reconhecimento, é ocupar as melhores posições, é ter uma vida de luxo, de conforto. E muitas vezes nós brigamos defendendo essas ideias, e a nossa arrogância está estampada no nosso rosto, manifesta através do nosso comportamento. Isso é uma vida de trevas. Aí Deus nos chamou, e quando nós chegamos num lugar como esse, nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 5, ele escreveu assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, uma luz acendeu na nossa mente. Então nós começamos a entender que algumas das coisas que nós cremos ser o certo são erradas, e que nós passamos a vida buscando a realização das nossas ambições, dos nossos caprichos, do nosso ego, das nossas vaidades. Aí, com a luz acesa, nós começamos a enxergar as nossas sujeiras, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos. Enquanto estávamos em trevas, nós não podíamos enxergar essas coisas. Por isso que a luz é manifesta. Por que hoje nós podemos dizer que somos salvos? Porque essa luz que resplandeceu na nossa vida nos fez enxergar que estávamos vazios de Deus, totalmente deformados da semelhança dele, mas que o Espírito de Deus estava se movendo para transformar o nosso caráter. Agora, quando o homem resiste a essa luz, ele entra em condenação. Vá comigo aqui para João capítulo 3, volta aqui algumas páginas, João capítulo 3, texto áureo da Bíblia, conversa entre Jesus e Nicodemos, um importante homem, uma importante influência da religião judaica, vai até Jesus à noite, para não ser descoberto pelos seus colegas de tribuna, de sinédrio, e diz: bom mestre, eu ouço o senhor falar algumas coisas aí da vida eterna. Jesus diz assim para ele: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Mas pode um homem, sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus vai dizer: não, é necessário nascer de novo, ser gerado de novo. Como Pedro diz no capítulo 1 da sua carta, a semente corruptível é a semente que o homem planta na mulher e nasce uma pessoa, mas o novo nascimento se dá na semente incorruptível. Quando nós lemos a parábola da candeia, a parábola da candeia no Evangelho de Lucas está sendo contada exatamente após a parábola do semeador. O semeador é aquele que semeia a palavra de Deus, a palavra de Deus que vai gerar uma nova vida no homem. Eu pedi para você abrir em João capítulo 3, porque João relata o propósito de Deus a enviar Jesus. Observe, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Diga glória a Deus. Verso 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Agora, sequência: porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, Deus olhou para o homem em trevas, sem forma, vazio, e Deus disse: eu farei algo para mudar este cenário.
eu vou enviar o meu filho, pois sendo ele a luz do mundo, aquele que segui-lo não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. João 5,24, Jesus disse assim: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em que consiste a salvação? Jesus orou em João 17 dizendo: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, quem nele crê será salvo, mas quem não crê está condenado. Aí ele fala da condenação. Olha o versículo de número 20, aliás, versículo 19: e a condenação é esta, dois pontos, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, a luz é manifesta, o evangelho é pregado, as consciências são confrontadas. O propósito da pregação do evangelho, sendo luz, é dissipar as trevas, é mostrar para você: há caminhos para o homem que parecem direito, mas que no fim são caminhos de morte. Deus olhou para você e enxergou a sua corrupção, a maldade do seu coração, a sua teimosia. Deus viu você mergulhado num mundo de vaidade, de promiscuidade, de podridão, que as tuas obras te condenam, que o salário e a recompensa do pecado é a morte, o resultado disso é a condenação eterna, mas Deus fez algo para te livrar disso. O castigo que estava reservado para mim e para você, Ele depositou em Jesus. Romanos 8,1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O problema é quando a consciência é confrontada, a luz resplandece, o evangelho é pregado no interior do coração, a semente foi lançada, a palavra foi pregada, foi evangelizada, foi ouvida, mas a pessoa insiste em viver nas trevas, essa pessoa será condenada. E é o que ele está dizendo aqui. Olha o versículo 20: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Presta atenção nisso aqui. Não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Como assim? Ela sabe que se ela for na igreja, ela vai ouvir o que ela não quer. Então o que ela faz? Eu não vou. Para que as minhas obras não sejam reprovadas. Entendeu? Então, quando Jesus fala da candeia, daquilo que está no alto, que tem um propósito de trazer clareza, de trazer luz a todos os que estão no ambiente, Jesus está falando da pregação do evangelho, que tem como finalidade, propósito, objetivo, trazer luz nas consciências pecaminosas, dissipar as trevas que há na vida do homem sem Deus. O resultado da pregação do evangelho tem que ser a conversão, a mudança de direção, a mudança de caráter. Agora preste atenção, porque eu vou exemplificar isso. Quando Jesus é crucificado, Ele entrega a sua vida, ressuscita ao terceiro dia e ascende aos céus. 50 dias depois, os apóstolos estavam reunidos, veio sobre eles o Espírito de Deus, então eles começaram a anunciar o Evangelho com intrepidez, com ousadia, no poder do Espírito Santo.
E isso vai provocar uma reação tanto nos romanos quanto nos judeus religiosos, pois eles pensavam que a morte do líder daquilo que para eles era uma seita, iria colocar fim naquela pregação. Mas de repente eles descobrem que havia um grupo de pessoas que estavam reunidos e estavam anunciando em Jesus Cristo a ressurreição dos mortos. Então vai começar uma severa perseguição contra a igreja de Cristo, e os cristãos que estavam sendo dispersos por Jerusalém, aonde eles vão, eles estão anunciando o evangelho. E muitos fogem para Damasco, outros fogem para Tarso da Cilícia e para regiões adjacentes, querendo se proteger da fúria dos religiosos. E então, um homem chamado Saulo, ele consegue a autorização dos magistrados para ir a Damasco, com a intenção de prender os cristãos que encontrasse por lá. Este moço nasceu em Tarso da Cilícia, era um homem muito bem conceituado, pois ele estudou na escola de um dos principais eruditos da época, um homem chamado Gamaliel, e ele era defensor da lei mosaica. Para Saulo, Cristo era um herege, os cristãos eram umas seitas. Então ele tinha um destino, qual? Damasco. Qual era a sua missão? Maltratar os cristãos, prendê-los, tirar a vida deles. E quando ele está indo em direção a Damasco, vai acontecer algo que vai mudar o rumo da sua vida. Uma luz resplandece. Eu quero que você vá comigo para Atos capítulo 9, versículo de número 1. Está escrito assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Ou seja, qual é o destino? Damasco. Qual é a intenção? Prender os cristãos. Agora olha o verso 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ele estava indo em direção ao seu destino, para cumprir o seu propósito. De repente, um clarão, um resplendor de luz do céu. Uma luz brilhou. E quando isso acontece, ele ouviu uma voz. Alguém disse para ele, olha o versículo de número 4. E caindo em terra, ouviu uma voz. Olha só. Ele foi cercado por um resplendor de luz do céu. Ou seja, apesar de ser um religioso, ele estava cego nas suas convicções, porque ele defendia a lei mosaica, mas ele perseguia o próprio Deus na terra. Mas quando essa luz brilhou, ele ouviu uma voz. E essa voz era a voz do próprio Jesus falando com ele: Saulo, por que me persegue? Duro é para ti oferecer resistência, recalcitrar contra os agrilhões. Olha só, a história de vida deste moço começa a mudar a partir daqui. Ele tinha uma direção, ele tinha um propósito, mas no meio do caminho, chegando até perto de Damasco, ele foi cercado por um resplendor de luz do céu e ele ouviu uma voz. Irmãos, na nossa vida é assim.
Nós traçamos os nossos destinos, nós temos as nossas metas, os nossos objetivos, as nossas missões, e muitas vezes no meio deste caminho Deus nos pega. Uma luz vem na nossa mente, e aí nós ouvimos uma voz. E presta atenção, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele conta que o semeador saiu para semear. A semente é o que mesmo? É a palavra de Deus. E o solo que recebe o grão da semente é o coração humano. Ou seja, o nosso ingresso no reino de Deus, o início da nossa caminhada com Deus se dá quando nós ouvimos o Evangelho. A fé, Romanos 10:17, Paulo escreveu que a fé vem pelo ouvir. Deixa eu dar mais um exemplo para ficar mais fácil. Deixa essa página marcada, vai comigo para Efésios capítulo 1. Avance algumas páginas aí, Efésios capítulo 1, só para ficar mais fácil de entender. Versículo 11. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz assim: nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Agora olha o 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Ou seja, nós estamos em Cristo depois que ouvimos o evangelho da verdade, o evangelho que promove a salvação. Presta atenção nisso aqui, depois que ouvimos o evangelho que oferece a redenção, a salvação. Por isso que eu estou querendo dar uma ênfase naquele resplendor de luz que o cerca, na voz que ele ouve, porque ali ele ouviu a voz do próprio Deus. Ali Jesus está falando ao coração dele. Ele tinha um destino, ele tinha um objetivo, mas quando ele ouve aquela voz, tudo vai mudar. Volta lá para Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Acompanhe comigo o versículo 4 de novo. Diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? Ó, parece que alguma coisa aqui já mudou. Porque para ele aquilo até então era uma seita. Até então aquilo para ele, Jesus para ele era só um líder herege. Mas agora veio luz na mente. Agora veio a palavra de Deus no seu coração. E agora ele diz: Senhor, o que queres que eu te faça? A conversão é isso, irmãos. Se você observar o versículo de número 6, a sequência diz assim: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ou seja, ele saiu. Quando ele sai, quem ele é? Ele é Saulo. Ele está embebido no seu próprio ódio. Ele tem um destino, qual? Damasco. Mas o que ele quer? Ele quer trazer os cristãos presos para Jerusalém. Então ele vai, ele quer ser o herói dos fariseus, ele tem este propósito. Mas quando ele estava chegando perto de Damasco, uma luz resplandece, ele ouve uma voz,
aquela voz fala com ele, e ele diz: o que queres que te faça? E o Senhor vai dizer: Paulo, vai para a rua chamada direita, e ali te será dito o que te convém fazer. A conversão é isso. Nós temos os nossos planos, as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa meta. Final de ano vai ser assim, eu vou ter tanto, vou conquistar tanto, vou concluir isso aqui, vou estar vivendo assim, minha vida vai ser assim, eu vou estar desse jeito, vou morar em tal lugar. E aí nós somos cercados por um resplendor de luz, e aí entendemos, é tudo vaidade. A vida é como um vapor que aparece por um pouco de tempo e desaparece. A abundância de qualquer não consiste naquilo que possui. E aí nós começamos a ouvir o Evangelho, começamos a ouvir a voz de Deus, e nós chegamos à conclusão que nada daquilo que planejamos nos importa. O que nos importa é aquilo que Ele diz que nos convém fazer. Há uma mudança. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora, a minha vontade é secundária. Agora os meus planos são os planos dele. Agora, o que eu quero é carregar a minha cruz e segui-lo. Porque eu já não sou mais quem eu era antes, eu já não desejo mais as coisas que eu desejava antes, eu já não quero mais andar como eu andava antes. Mas por quê? Porque aquilo que eu fazia quando estava em trevas, mas uma luz resplandeceu na minha vida, e essa luz que resplandeceu agora conduz os meus passos. Agora me dá uma direção. Eu era sem forma, eu era vazio, havia trevas em mim, mas Deus, com o poder da sua palavra, disse: haja pureza, e houve pureza. Aí Deus, com o poder da sua palavra, diz: foge da aparência do mal, e de repente aquilo que eu amava, hoje eu já não gosto mais. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A vida muda, e isso fica provado através da transformação desse moço. Porque antes ele, que era perseguidor e que maltratava, agora vai ser levantado por Deus para quê? Para trazer os das trevas para a luz. Se você observar o versículo de número 15, diz assim, o Senhor falando com Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quando ele sai de Damasco, ele estava em trevas. Pastor, mas ele era um homem formado, um cara conhecia, mas ele estava em trevas. Por que ele estava em trevas? Porque ele não conhecia o Evangelho. Você lembra de 2 Coríntios capítulo 4? Foi Paulo que escreveu, ele diz assim: se o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, todo homem que não compreende o Evangelho está em trevas, cego, na escuridão. Agora perceba uma coisa, esse camarada, se você observar o texto, quando ele cai por terra, ele está cego, literalmente cego. Então Deus vai mandar um homem de Deus ao seu encontro para orar por ele, e de repente seus olhos se abrem. Aquela cegueira é desfeita, e a partir de então ele tem uma missão. Qual? Anunciar que Jesus é a luz do mundo. Aí você tem que parar e pensar o seguinte: ok, pastor, muito bonito esse discurso, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Não, presta atenção nisso aqui. Deus não tirou você das trevas por um acaso, ok?
a partir do momento em que você recebe o privilégio, cara, de sair das trevas e vir para a luz, e conhecer a luz, e experimentar a luz, ouvir a voz do Senhor, é justamente para que você compartilhe essa luz. Por isso que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte das Oliveiras, Jesus vai dizer assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. No versículo 16 ele diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, Deus olhou para mim e me viu arrebentado, em trevas, sem forma, vazio. Aí Deus, eu vou dar um jeito nesse cara. Aí Deus foi lá e me trouxe, assim como Ele viu você e trouxe você também. E aí Ele perdoou os seus pecados, Ele te apresentou a obra da redenção, veio luz na sua mente. Hoje você conhece o que antes você não conhecia. Mas para quê, irmão? Você ficar aí bonitinho, sentadinho, sem fazer nada? Porque quem conhece essa luz e não a resplandece a fim de iluminar os que estão ao seu redor, é exatamente como uma candeia acesa debaixo de uma cama. Entendeu? Ele tem luz, ele conheceu a luz que resplandece não é a dele, mas ele é uma espécie de espelho, onde a luz do Senhor reflete para que as pessoas sejam iluminadas. Você quer ver uma coisa? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, para ficar mais fácil de entender. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Quando nós olhamos para a antiga aliança, por exemplo, Êxodo capítulo 19, na altura do versículo 5, quando Deus está fazendo um pacto com o povo, Deus vai dizer assim: e vocês serão o meu reino sacerdotal, o meu povo escolhido. Como os judeus eram conhecidos diante dos outros povos, de eleitos de Deus, quando eles se reuniam para cultuar, havia um sacerdote, que era aquele que apresentava os sacrifícios para que fosse feita a expiação pelos pecados do povo. Mas quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado e todo ser humano tem acesso a Deus através daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então ele vai chamar a igreja, presta atenção nisso aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de número, aqui, 9, está escrito assim, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, ou seja, tudo aquilo que Israel, que os judeus eram conhecidos em relação às outras nações, ele atribui à igreja. Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para quê? Olha só. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, olha o privilégio que Deus te deu, cara. Você não para para pensar? Deus te tirou das trevas e trouxe para a luz, e nisso você descobriu que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é longânimo, que Deus é perdoador, que Deus se compadece das nossas necessidades. Ele põe o pão na nossa mesa, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos levanta, é Ele que nos fortalece. Ele, como diz o Salmo 68, versículo de número 19, bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. Eu conheci o Deus da palavra, eu conheci um Deus invisível,
eu nunca o vi, eu nunca olhei para Ele, mas eu sei que Ele existe porque uma luz resplandeceu na minha mente, rasgou o meu coração, e hoje eu dependo da palavra que sai da boca dEle. Qual é o meu maior prazer? É resplandecer essa luz a todos que estão ao meu redor. Eu fui chamado para isso, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão é nossa, o trabalho é nosso. Então, quando Jesus, vamos voltar lá para onde nós iniciamos, Lucas capítulo 8, vamos ler de novo o versículo 16. Está escrito assim: ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Ou seja, aquela luz precisa ser vista, ela precisa ser notada, aquela luz precisa estar em evidência. É isso aí, pastor, a partir de hoje agora eu vou brilhar. Não, irmão, a ideia não é essa. A ideia não é você mostrar a sua luz, mas é resplandecer a luz do Altíssimo em você. Então, quando Jesus fala dessa luz, você pode ver, veja o versículo 1 do capítulo 8. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Então, que luz que é essa que ele conta na parábola da candeia? O evangelho, a pregação do evangelho. Agora deixa eu dizer uma coisa preocupante para você, porque como é que Deus dissipou as trevas que havia sobre a face do abismo, dizendo haja luz? Como é que Deus transforma a vida do pecador? Através da luz do evangelho de Jesus Cristo. Agora então, o que Jesus está querendo ensinar quando uma lâmpada é escondida debaixo de uma cama, ou há um vaso impedindo aquela luz de brilhar? O sistema religioso daquela época, irmãos, eles pregavam as leis de Moisés, mas eles rejeitavam a mensagem de Jesus Cristo. A luz que resplandece, a luz que salva, que ilumina todo homem, é exatamente, irmãos, os ensinamentos de Jesus. Sabe? E, irmãos, é difícil você encontrar um lugar que se fala do Evangelho, estando ele centralizado na pessoa de Jesus. Quando Jesus fala isso, ele se refere exatamente ao sistema religioso, porque você quer ver uma coisa? Mateus capítulo 23, rapidinho, já vou terminar, prometo. Mateus capítulo 23, olha o que está escrito no versículo de número 13, diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O que Jesus está dizendo? Que a hipocrisia do sistema religioso impedia que as pessoas entrassem no reino. E aí você tem que parar e pensar, irmão, você tem que saber o que é o Evangelho. O Evangelho, o significado de Evangelho é boa notícia. O Evangelho, ele é pregado quando Jesus se manifesta. E por que eu estou dizendo a você que isso é alarmante para todos nós? Porque boa parte dos lugares onde as pessoas se reúnem para congregar e celebrar a grandeza de um Deus, o Evangelho está escondido. Por que o Evangelho está escondido, pastor? Porque se pregam todas as leis judaicas, se pregam todas as festas judaicas, se pregam tantas coisas da antiga aliança e não revelam o propósito da vinda de Jesus. Qual é o problema disso, pastor? Não vem luz na mente, irmãos.
Porque se a consciência humana não for confrontada, não houver arrependimento e mudança, não há salvação. Por isso que Jesus está dizendo, eles não entram, o sistema religioso da época, eles não acreditavam em Jesus, e eles queriam a todo custo impedir Jesus de continuar a pregar. E aí que a gente precisa parar e pensar, porque nós temos um tesouro, nós temos uma lamparina, uma lâmpada, um refletor, tudo nas nossas mãos, e a nossa missão é justamente fazer com que essa luz alcance a maior quantidade de consciência possível. Aí você precisa parar e pensar, porque eu citei esse texto ainda há pouco. Vamos concluir aqui, 2 Coríntios capítulo 4, você vai entender o que é uma lâmpada acesa debaixo de uma cama. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 1, vou ler rapidinho, tá? Diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desanimamos, não esmurecemos, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Porque alguns homens, com astúcia, pastor, o que é astúcia? A habilidade de enganar. Alguns homens falsificavam a palavra de Deus e traziam ensinamentos com o fim de alcançar os seus próprios interesses. Então Paulo está dizendo, não falsificando a palavra de Deus, nem com astúcia. Aí ele diz na sequência, e assim recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ou seja, o evangelho é isso, é um confronto à consciência humana pela manifestação da verdade. A verdade dói, mas ela liberta. A verdade dói, mas ela precisa ser dita. Aí ele diz na sequência do texto, olha o 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus, e observe, Deus com letra minúscula é uma divindade pagã, no caso Satanás, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, irmãos, o que o diabo mais deseja encontrar num ambiente como esse, é tudo, menos o evangelho sendo pregado. Porque quando o evangelho é pregado, as escamas dos olhos caem. Quando o evangelho é pregado, as correntes são despedaçadas, o cativo é liberto. O povo que habitava na região de sombra de morte, aquele que andava em trevas, veria uma grande luz brilhar. Quando o evangelho é pregado, a prisão da religião é desfeita. Entende? Então, o que Paulo está querendo mostrar aqui? Quando o evangelho é encoberto, aos que se perdem está encoberto. Por quê? Porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento daqueles que não acreditam, para que o evangelho não resplandeça. Por isso que Jesus ensina, olha, não se acende uma lâmpada e deixa ela escondida, porque ela perde o seu propósito. A lâmpada tem que ficar num lugar alto, para iluminar a todos que entrarem ali. Ou seja, o nosso dever, como aqueles que um dia foram iluminados por Deus, trazidos das trevas para a luz, é anunciar as virtudes daquele que nos resgatou das trevas. E o resultado disso vai ser vidas salvas, pessoas convertidas, pessoas regeneradas. Jesus não está dizendo que todo mundo tem que pegar o microfone e pregar no culto de domingo à noite, não, mas às vezes você pode ser luz para aquele que está em trevas lá no seu trabalho. Às vezes você pode ser luz para aquele que pega ônibus com você todo dia. Às vezes você pode ser luz para aquele cliente atribulado que você conhece. Às vezes você pode ser luz para aquele sobrinho, para aquele parente, para aquela pessoa que você sabe que tem uma vida de trevas. Então,
ele fala do evangelho, ele prega a parábola do semeador e ele conscientiza os seus ouvintes. Olha, uma luz deve ser colocada no lugar alto. Para quê? Para que ela proporcione clareza às pessoas, para que ela aumente o campo de visão das pessoas. O camarada acha que ele é feliz quando chega os 4 dias de folga do carnaval, e ele bebe e posta foto, ele dança e posta foto, e aí põe selfie daqui. Ele acha que ele está bem, mas ele está em trevas. Ele acha que ele é feliz, mas o diabo cegou os olhos dele. A pessoa acha que está bem, porque os amigos estão ali, porque tem a cerveja lá no galão, porque a festa e as carnes estão lá, o churrasco, e aquilo tudo é a diversão, é o que o mundo cobiça, mas isso são trevas. O resultado disso é a condenação, entendeu? E nós, tendo oportunidades, devemos estragar essa festa acendendo a luz. Precisa julgar. E eu não quero dizer que churrasco é pecado, tá, irmão? Misericórdia. Eu estou dando um exemplo, porque hoje o que mais se vê nas redes sociais é o povo indo achar que é feliz, sem Deus. Ok? De repente você pensa, nem vou chamar o pastor para o churrasco, porque ele não vai vir. Não, eu vou sim, pode chamar. Mas a ideia é mostrar que tem muita gente achando que é feliz, mas estão em trevas. E Deus me chamou, Deus te chamou e nos deu a missão de anunciarmos as suas virtudes. Só isso, irmão. Nós não vamos trazer, quem traz é o Espírito Santo. Nós não vamos abrir a mente, quem abre é o Espírito Santo. O que nós temos que fazer? Lançar sementes, anunciar, acender a luz do Evangelho. Vamos todos ficar de pé, por favor.